temos um tema que deve despertar muita curiosidade, dúvida, que é reforma tributária, né? Tema esse tão importante que trouxemos referências para falar sobre o tema, né? E antes de apresentá-los, gostaríamos de falar que está em aberto nosso chat para dúvidas, tá? Então participem, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas pelo chat, que responderemos assim que possível, tá? Então, vamos às apresentações. Primeiro convidado para falar sobre esse tema, Fernando Sá. Eles têm um currículo tão extenso que eu fiz até uma colinha aqui, pessoal. Fernando Sá é formado em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis pela Fiel, Osasco, pós-graduado em Gestão de Finanças e Controladoria e possui mais de 25 anos de experiência nas áreas financeira, planejamento, fiscal, tributário e contábil, e especialista em sistemas TOTUS Proteus, ok? E o nosso segundo participante, nosso segundo palestrante, né, seria o Mafris Gomes. Vou contar um pouquinho da trajetória, é um profissional com mais de 20 anos de experiência, nas áreas de contabilidade e auditoria, planejamento tributário e conselho de administração, contador e auditor com pós-graduações em planejamento tributário, IFRS e normas brasileiras de contabilidade, e contabilidade internacional pela FECAP. Conselheiro também da administração, formado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Atuou também como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação e coordenador de cursos de ciências contábeis. Autor de artigos e palestrante em temas de contabilidade, tributos e gestão. E é sócio hoje do Grupo MCR Contabilidade e Auditoria em Santo André, respondendo pelas áreas de contabilidade, auditoria e departamento pessoal. Acho que eu falei tudo, né? Agora, vou passar a palavra, Fernando. Acho que eu falei tudo, né, Fê? Então, fica à vontade. Aqui é mais um bate-papo para a gente discorrer sobre o tema. Então, vamos nessa. Fê, fica à vontade e mandem suas dúvidas pelo chat, ok? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer pela presença de todos aí, todos que estão aqui conosco nessa webinar. É um assunto de extrema importância para o segmento, para nós, quanto para nossos clientes. Vocês que atuam diretamente com locação, e são diversas dúvidas, tá? Diversas dúvidas que estão aí. É um tema difícil de se entender, principalmente para quem está no segmento de ICMS, ISS, como que agir. Então, agora o Mafris vai começar uma apresentação que nós fizemos para cá. E vamos começar. As dúvidas podem ir colocando via chat, por gentileza. Então, primeiramente, agradeço o pessoal da Lelo, o Fernando, o André, o Luiz, obrigado pelo convite, por estarmos aqui. Já somos parceiros de contabilidade aí há mais de quase uma década, né? Agradeço por falarmos de um tema complexo, né? Um tema até um pouco indigesto, e a gente falava que o recorde de inscrição aí numa responsabilidade grande, né? Porque o tema não é muito focado a vendas, é um tema mais que fica em segundo plano, né? Mas, dado a alteração significativa que teremos aí para o próximo ano já, né, pessoal? Nós preparamos aqui um material, e esse material muito focado no segmento específico de locação de bens, né? Evidentemente que nós faremos ali um sobrevoo na Lei 214, Lei Complementar 214, na própria Emenda Constitucional 132, mas focaremos muito mais na locação de bens móveis, tá? Locação de bens móveis. Só preciso compartilhar a minha tela aqui. Será que eu conseguiria? Janela. Pronto. Conseguem ver minha tela? Maravilha. Bom, então vamos lá. Falando da reforma tributária do consumo, nós teremos, durante os próximos anos, algumas reformas tributárias, né? Essa é a primeira reforma tributária que nós
já temos, né, que é a reforma tributária do consumo. Depois teremos a reforma tributária da renda, que ela já está até em tramitação agora no Senado. E essa etapa de reforma tributária do consumo terá uma segunda fase, né, por meio da segunda lei complementar que será editada. Isso. Maravilha. Então, o que já temos até o momento dessa primeira reforma tributária, que é a reforma tributária do consumo? Nós já temos a reorganização de 5 tributos mediante a criação de 3 tributos, né? Com uma alíquota efetiva combinada de 27,5%. Evidentemente que aqui a gente está falando de uma alíquota nominal, essa alíquota ainda não é efetiva, porque a gente vai falar daqui a pouco, nós temos a sistemática de não cumulatividade, onde eu tenho débitos e créditos, e que provavelmente não, quase que certo que essa alíquota não vai ser de 27,5%, à medida que as empresas terão créditos para ser descontados, né? Hoje, as empresas, principalmente no segmento de locação de impressão, já estão, aquelas que não estão no Simples Nacional, elas estão habituadas a pagar o PIS e o COFINS. Esses 2 tributos, eles serão, a gente vai ver daqui a pouco como que isso acontecerá, quais foram os instrumentos legais que levaram até isso, mas do ponto de vista prático, eles serão unificados em apenas um, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, né? Não está no nosso radar hoje, quem trabalha com locação de bens móveis, nós não somos contribuintes de ICMS nem de ISS-QN, do ISS, o tributo sobre serviços, mas é certo que ele existe. Então, as empresas prestadoras de serviços hoje contribuem ao ISS. As empresas que vendem mercadoria, evidentemente, elas são contribuintes de ICMS. E aí surge aqui, pessoal, a nossa primeira novidade para as empresas que trabalham com locação de bens móveis. Nós teremos um novo tributo e seremos contribuintes de um novo tributo já a partir do ano de 2026, e aí a gente vai ver da necessidade ou não de recolhimento dele daqui a pouco, né? Mas o fato é que nós já seremos contribuintes desse novo tributo a partir de 2026. É um tributo que não existia até então, né? O que nos leva a crer que teremos sim um aumento da carga tributária. À medida que nós não incorríamos na hipótese de incidência, né, Fernando, de um determinado tributo, e a partir desse momento nós passamos a incidir na hipótese, de incorrer na hipótese de incidência. Então, não é demais imaginar que talvez a nossa carga tributária vá aumentar sim, tá? Só para dizer que a gente não falou, nós temos também um imposto seletivo ali, ele incidirá sobre produtos nocivos à saúde. A gente não vai entrar muito no imposto seletivo, porque não é o objeto aqui hoje dessa nossa primeiro bate-papo. E como que acontecerá essa transição, pessoal, de um regime que hoje temos de incidência de ISS ou ICMS, PIS e COFINS, para uma incidência apenas de IBS e ICBS. Nós teremos uma transição de 10 anos, né? Essa transição, a gente fala de 10 anos porque daqui a pouco nós vamos ver, o primeiro ato que institui essa reforma tributária é a Emenda Constitucional 132, que ela é lá de 2023. E ela já vinha com esse cronograma de implantação full, né, de implantação total, de 10 anos. Evidentemente que o tempo passou de lá até hoje, né? E a gente já está falando aqui de 7 anos, né, Fernando? A gente diminuiu esse tempo, 3 anos se passaram, mas de prático, os efeitos práticos, eles começam a partir de 2026, perdão, com a emissão das notas fiscais, dos documentos fiscais eletrônicos, já destacando aí o IBS e CBS. E nós não estamos atrasados, porque não era possível a gente fazer nada até então, uma vez que a gente não tinha regulamentação. Nós não tínhamos lei complementar que disciplinava sobre essa emenda constitucional, sobre as alterações trazidas ali, especialmente ali no artigo 150b, 195 da Constituição Federal.
Tá? Nós vamos fazer um bate-papo de uma forma mais leve aqui, gente, sem citar muito legislação, sem ir muito no campo do juridiquês aqui, né? Vamos tentar fazer de uma forma mais fluida. Mas, inevitavelmente, eu já volto aqui nesse slide, inevitavelmente a gente precisa falar de alguma coisa em termos de legislação. Então, a lei complementar, como eu falei para vocês, ela surge agora em 2025, em 16 de janeiro de 2025, ela regulamenta essa emenda constitucional 132, que cria esses tributos, ou seja, esses tributos foram criados na própria Constituição, né? E quando o legislador criou isso, já detalhou de uma forma assim que a gente nem é comum de ver com tanto detalhamento já em nível de Constituição. Agora, em 2025, ainda tem em tramitação o projeto de lei complementar, que é o 108. Ele está em tramitação e ele é a segunda etapa de regulamentação dessa emenda constitucional. Previsão de ser aprovada até o final do ano, nós estamos acompanhando, já temos algum material sobre ele, mas evidentemente que hoje nós iremos tratar mais daquilo que já está aprovado, que é a Lei Complementar 214 de 2025, tá? E que já começa a ter ações práticas e requeridas a partir ali de 1º de janeiro de 2026, especialmente no nosso segmento ali de locação de bens móveis, né? Então, fui lá na etapa no campo aqui da incidência jurídica, né? E voltamos aqui no cronograma, apenas para falarmos que em 2026, as empresas, em geral, já começarão a destacar IBS e CBS num primeiro momento. Não, esse período teste não deve aumentar a nossa carga tributária, a gente vai ver que não terá recolhimento efetivo, mas as empresas ficarão impedidas de operar caso não destaquem esses tributos a partir de 2026. Isso. Está preparado aí, Fê? Sim, esse é um ponto até importante, porque inclusive já está disponível para efeito de teste, né? Então a gente já tem essa disponibilidade do RP fazer o destaque da CBS e IBS. Isso é importante porque 1º de janeiro de 2026, sem o destaque, as notas não serão transmitidas e provavelmente teremos problemas, né, nossos clientes. Então, só relembrando, já está disponível, tá? É importante atualizar o RP, aí a gente temos aí 2 meses para os testes, e em janeiro já entrarmos com a nota fiscal, XML, TANF, tudo correto para continuarmos as operações. É isso, gente. É importante esse deadline que a gente tem. Nós temos um pouquinho mais de 70 dias para estar com isso implantado nos nossos sistemas. Evidente que o pessoal de locação de bens móveis, nós temos um agravante aqui, que é a questão do documento fiscal, mas calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A gente está falando de documento fiscal eletrônico, talvez o pessoal possa lançar uma pergunta aí, que documento fiscal eletrônico, uma vez que hoje eu emito uma fatura, muitas vezes uma fatura apenas feita no Word ali, e está atendendo a legislação hoje, tá, gente? Não está deixando de atender o que temos hoje de legislação. Então, só para a gente fazer um sobrevoo aqui sobre essa transição de 10 anos, que é a parte que a gente leva um maior tempo aqui, é importante a gente saber que essa transição ainda vai levar 7 anos. Só que, pessoal, o que a gente tem que pensar hoje, que daqui a 70 dias nós temos ações práticas. Então, o conceito que a gente precisa adotar é um conceito de MVP, um conceito de produto mínimo viável. Nós precisamos estar preparados para operar em 1 de 1 de 2026. É importante saber como nós estaremos em 31 de 12 de 2032? Sim. Mas se nós não temos as ações práticas para operarmos em 1º de janeiro de 2022, de nada adianta a gente ficar filosofando sobre como que vai ser a nossa operação em 2032, se vai haver aumento, redução de carga tributária. Então, esse material e a nossa abordagem lá no Grupo MCR, hoje nós estamos, evidentemente, trabalhando com o cronograma full, mas a nossa primeira etapa é prepararmos as empresas, prepararmos os nossos clientes, e aqui no caso a Lelo é um cliente nosso, e vocês são clientes da Lelo, então a nossa missão aqui é prepararmos minimamente para
1 de 1 de 2026, tá? Para chegarmos em 2032, antes temos 2026, né? Perfeito. Mas, por exemplo, a CBS ela passa a ser vigente de forma efetiva em 1 de 1 de 2027. Então, em 1 de 1 de 2027, nós não teremos mais PIS e COFINS. Mas isso eu estou falando daqui 1 ano e 70 dias, já que falei de 70 dias. Então, nós temos 1 ano e 70 dias para chegarmos no fim do PIS e da COFINS, tá? O ICMS, da mesma forma, nós temos aqui 2 anos ou 3 anos e 70 dias, então, para chegarmos ao início do fim do ICMS. O início do fim do ICMS, eu não falei errado, porque o ICMS ele vai ser reduzido de forma escalonada, né? Assim como o ISS. Ele tem ali um período que vai de 2029 a 2032, onde ele vai reduzindo a alíquota do ICMS e do ISS, e, em contrapartida, a alíquota do IBS vai sendo aumentada para dar lugar a esse novo tributo, tá? Lembrando que o IBS, esse novo tributo que nós estaremos incorrendo na hipótese de incidência, é um tributo administrado por 2 entes federativos, o município e o Estado. Ou seja, o mesmo tributo, ele é repartido entre município e Estado. A gente vai ver daqui a pouco como que isso vai funcionar na prática, tá? Legal. Mafris, aproveitando esse meio tempo entre um slide e outro, um tema e outro, o José Elias perguntou para a gente aqui, nesse caso, a responsabilidade de adequação fica com o ERP? Boa pergunta, Zé Elias. Nós entendemos que essa responsabilidade de adequação ela tem que ser compartilhada. A empresa tem que liderar isso, né? O departamento TI, né? TI da empresa, departamento contábil. Esse é um trabalho feito a 4 mãos, né, Fernando? Um trabalho de contabilidade e departamento de TI, tá? O sistema precisa estar preparado? Sim, mas não muitas vezes a pessoa de contabilidade precisa dar os parâmetros para essa carga. E aí já vou aproveitar para falar um pouco do trabalho que nós temos feito lá no Grupo MCR. Por exemplo, os nossos clientes, e aí o Fernando não me deixa mentir, como cliente que é, né, Fê? Nós preparamos um material, um guia passo a passo da primeira adoção da reforma tributária. Esse guia tem quase 40 páginas. Tudo que a gente vai ver aqui hoje, ele está planilhado, codificado, de uma maneira que fique fácil ali de compreensão para o departamento de contabilidade e o departamento de TI. Num primeiro momento, a ação prática o documento fiscal precisa sair com destaque do IBS, do CBS. Perfeito. E é um trabalho importante. Nós que atuamos aqui no fiscal, com transmissão de nota, XML, sabemos da complexidade, tá? Então, realmente, um trabalho em 4 mãos. TI, contabilidade, fiscal, pessoal do RP, todo suporte. E esses testes não são tão fáceis, tá? Então, realmente, nossa sugestão é ter começar a trabalhar nisso, para que a gente possa entrar em 2026 já com tudo isso em produção, sem problemas na transmissão. Bacana, pessoal. Então, voltando aqui para a Lei Complementar 214, que é o que a gente vai falar a partir de agora, né? Porque é o nosso único ato jurídico, né? Além da emenda constitucional, que já está aprovado e está em vigor. E é uma lei complementar, é uma lei muito, muito extensa, né? E ela, já no artigo 2º, fala do princípio da neutralidade. Por que a gente vai falar sobre isso? Não é teoria de direito tributário, pelo amor de Deus, mas a gente precisa ter em mente isso. A principal mudança com a IBS e CBS será na arrecadação do tributo, ou seja, eu passo a deixar de ter um tributo calculado na origem e esse tributo passa a incidir no destino. E por que eu estou falando disso? Porque o princípio da neutralidade fala exatamente isso, que eu não posso, no mundo real,
deixar de fazer um negócio ou fazer um negócio somente em virtude do tributo. E hoje nós sabemos que nós vivemos isso, né? Existem algumas empresas, existem muitas empresas que, por estratégia de sobrevivência, ela precisa se instalar em determinado estado para usufruir do tal do benefício fiscal. Então, você deixa de estar no estado A para estar no estado C, sendo que o seu público está no estado A. Isso mexe totalmente com a lógica, da coisa. Você deixa de ter uma ação neutra. Essa ação surgiu única e exclusivamente por conta do tributo. Uma outra forma de ver isso é sobre o consumo. Eu não posso deixar de consumir o produto A e consumir o produto B única e exclusivamente em função do tributo. Essa tem que ser uma decisão de consumo, pensada, e quem sabe até do próprio preço, mas não do preço em virtude do tributo. Então, o princípio da neutralidade, ele norteia essa lei complementar 214, e aí a forma mais efetiva da gente ver ela de ver ele, né, esse princípio, é a questão da tributação no destino e não na origem. Hoje, existe ainda a guerra fiscal, né, onde um Estado ele sabe que ele não vai ter nem... O produto é produzido no Estado A e vendido para o Estado B, o Estado X vai lá e cria um benefício fiscal simplesmente para que a empresa possa ir até lá. Ou seja, ele já não ia ganhar nada, porque era uma relação entre Estado A e Estado B. É melhor o cara pagar um pouquinho aqui, é melhor pingar do que secar, e ele cria isso, e isso começou de uma forma pequena, isso estou falando de uma questão já desde a Constituição de 88, isso veio vindo, não foi a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, não foi ela que instituiu isso já existia antes, né? Existe a guerra fiscal também no âmbito municipal, né? Enfim, a ideia é que com a tributação ocorrendo no destino, não há por que haver guerra fiscal, uma vez que a tributação vai se dar onde de fato acontece. Outro tópico importante aqui para nós, principalmente do segmento de locação de bens, é o artigo 3º da Lei Complementar 214, né? Que para fins dessa lei complementar considera-se operação com bens toda e qualquer operação com bens móveis e imóveis, materiais e imateriais, tá? Então, por que eu frisei todas e quaisquer operação com bens móveis e imóveis? Porque nós sabemos que hoje nós não incorremos na hipótese de ICMS. Correto. Nós somos uma operação com bens, uma vez que serviço não somos. Serviço, de acordo com a Lei Complementar lá 116 de 2001, é uma operação de fazer. E quem trabalha com locação de bens não tem operação de fazer, ela não tem obrigação de fazer, ele tem obrigação de dar, de deixar um bem à disposição. Então, isso não se enquadra lá no conceito de serviço, também não incorre no conceito lá da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, que é de circulação de mercadoria. E quando a gente está falando de circulação de mercadoria, isso já foi pacificado, já inclusive pelo STF, essa circulação de mercadoria, ela tem que haver troca de titularidade. Uma vez que circular mercadoria, por exemplo, de matriz entre filial, não é hipótese de incidência de ICMS. Da mesma forma que nós enviarmos um produto nosso para locação no nosso cliente, não pode ser incidência de ICMS, uma vez que não há troca de titularidade. Ou seja, nós ficamos no limbo, pessoal. Nós nem estávamos no ISS, nem estávamos no ISS, nem no ICMS. E agora tem um tributo que fala taxativamente, tem uma lei que fala taxativamente. Toda e qualquer operação com bem incide o IBS. Portanto, teremos que nos adequar a essa hipótese de incidência. E em alguns outros pontos da lei, né, pessoal, não quis trazer aqui, mas fala especificamente de locação. Tem até capítulo para locação de bens, tá? Só quis trazer aqui um texto, Fê, da súmula vinculante 31, é assunto velho, batido, lá de 2010, mas só para deixar
Claro que pela Lei Complementar 214 e até pelo PLP 108, que deve sair até o final do ano, locação é operação com bens, tá? E acredito que o legislador complementar, não estava na cabeça dele para imaginar o que ele estava pensando, mas acredito que o legislador complementar quis deixar isso muito claro para que não haja uma afronta à súmula vinculante 31 e, consequentemente, uma nova judicialização disso aqui lá no futuro, né? Então, é uma operação com bens. Daqui a pouco a gente vai ver o documento fiscal. O documento fiscal vai ser uma nota fiscal de serviço, tá? Mas é uma operação com bem, tá? Mafris, esse acho que é o tema mais de interesse dos nossos clientes. A gente tem uma grande parte que trabalha com locação. É um tema que até para nós, por muito tempo, geraram muitas dúvidas, né? Mas com o tempo acho que foi consolidando. Agora a gente já tem uma posição mais clara como que está isso. É isso. Então, falando um pouco aqui do IBS e da CBS, do ponto de vista da não cumulatividade. O que a gente vai ter com a criação da IBS e do CBS é uma não cumulatividade plena. É nunca vista, tá, gente? Se você é uma empresa de lucro real e você pode me falar assim, mas eu tenho PIS e COFINS não cumulativo e eu tenho direito a créditos e quando eu vendo eu tenho direito a débitos. Sim, é da mesma forma o conceito, só que a forma é muito mais ampla, né? Por exemplo, a nossa nota fiscal de serviço de contabilidade. A nota fiscal de serviço de contabilidade hoje, ela não gera crédito, por exemplo, de ICMS. Inimaginável. Uma nota fiscal de serviço de contabilidade gera crédito de ICMS. Mas a nota fiscal de serviço de contabilidade vai gerar crédito de IBS. Ora, que é o tributo que está entrando no lugar do ICMS. Por quê? Porque tanto o contador quanto a empresa que vende mercadoria estarão na mesma hipótese de incidência do mesmo tributo, que é o IBS. Ora, se é o mesmo tributo, eu tenho direito ao crédito, e esse crédito ele é uma cumulatividade plena. Lembrando que não cumulatividade plena é diferente de não cumulatividade irrestrita, ou seja, tem algumas restrições, sim, ao crédito, tá? São poucas, né? Mas, por exemplo, folha de salário. Não dá direito a crédito, gente, porque a folha de salário, a mão de obra, é o próprio conceito de agregar valor ao produto. Ou seja, se eu compro o produto, se eu compro uma matéria-prima e transformo ela através de um processo produtivo, isso lembra até o serviço artesanal, né? Que foi assim que surgiu a indústria, né? Você pegava aquele produto, produzia isso artesanalmente e vendia. Ora, é madeira e eu vendi da mesma forma madeira, só que a madeira em forma de uma escultura. Então, ali é o valor adicionado. Então, mão de obra não dará direito a crédito e jamais dará. Fora isso, é mais fácil você falar quais as hipóteses que não darão crédito hoje em dia. A gente sabe hoje que quem trabalha com PIS e COFINS na não cumulatividade, você vive lá do artigo 3º da 10833, e ali tem uma lista taxativa. O que não tiver naquela lista, você não pode tomar crédito, né? Hoje o conceito ele é muito mais amplo. Se houve o pagamento de IBS e CBS na cadeia anterior, via de regra, você pode tomar o crédito daquele valor que foi destacado. Quer complementar, Fê? O referente a esses créditos da lei complementar são importantíssimos, tá? O que se pode, o que não se pode tomar crédito, tá? E é importante principalmente para nós, tá? Para a gente compor o nosso custo, o nosso preço, isso é importantíssimo. É isso. Dois tópicos sobre não cumulatividade. Hoje, eu citei aqui por algumas vezes as empresas de lucro real. As empresas de lucro real, elas já estão acostumadas a viver na não cumulatividade, uma vez que, por exemplo, o PIS e COFINS dela é calculado de forma não cumulativa. Ela tem direito a débito quando compra e quando vende, tem direito ao crédito quando compra e quando vende, tem o dever ao débito. Isso já funciona assim. Mas creio que tenhamos aqui algumas empresas que são de lucro presumido e que hoje não vive a não cumulatividade, uma vez que o PIS e COFINS, seu PIS e COFINS, ele é pago a alíquota de 3,65.
Não importa o que eu tenho de crédito anteriormente, eu faço um serviço de locação, eu vejo lá quanto que foi o serviço, se foi de 100, 100 vezes 3,65 e calculo em cima disso, né? Essa lógica mudará já a partir de 2027 para você, que é do lucro presumido. As empresas de lucro real também, né? Isso isso vai mudar. Porque você agora estará na não cumulatividade. Não existe mais cumulatividade para a empresa do lucro presumido em se tratando de IBS e CBS. A IBS e CBS ela é sempre não cumulativa. Tá? E aí, abro um outro parênteses aqui para falarmos de Simples Nacional. Né? Isso é importante. Me reservo o direito aqui de voltar uns 2 slides aqui na transição de 10 anos, eu já volto lá, pessoal. Simples Nacional. Quem é do Simples Nacional? Qual a ação prática que você terá para o ano de 2026? Atenção. Quem é do Simples Nacional, qual a ação prática que você terá para o ano de 2026? Se você for continuar no Simples Nacional, ação prática, nenhuma. Você não vai ter período de teste no ano de 2026. Lógico que você deverá acompanhar também esse período de transição, você deverá estar atento a como isso vai se dar no ano de 2027, eu já falo como que vai ser no ano de 2027, mas quem está no Simples Nacional ficou de fora do período de teste de IBS e CBS, ou seja, não vai ter que destacar esse 0,90 de CBS e esse 0,1 de IBS em 2026. As empresas que são lucro presumido, lucro real, sim. Né? E a partir do ano de 2027, as empresas do Simples Nacional terão que fazer esse débito e crédito? Sim e não. Né? Se ela optar por continuar no Simples Nacional, recolhendo todos os tributos da forma como ele recolhe hoje dentro do DAS, não, você não precisa ficar olhando para a etapa anterior e tomar crédito. Mas, alternativamente a isso, você pode, lá por meio do artigo 41 da Lei Complementar 214, você pode ser contribuinte de IBS e CBS, mesmo estando no Simples. Aí você vai estar no Simples Nacional, por conta da contribuição patronal, INSS, você vai estar lá por conta do IR e da contribuição social, mas para efeito de tributo sobre o consumo, que seja CBS e ISS, no ano de 2027 estamos falando de CBS, você pode calcular com débitos e créditos. Pô, como assim? Eu sou Simples Nacional e eu vou calcular débitos e créditos. Por que eu faria isso? Se o teu cliente for majoritariamente empresa que esteja no regime geral de apuração de IBS, CBS, pode ser que ele se interesse por esse crédito. Aí pode ser que seja interessante para você ser contribuinte do IBS, CBS pelo regime regular. Exato. Tomando todos os débitos nas compras, nas aquisições e destacando IBS, CBS nas vendas, tá? Vai ser interessante? Existe uma receita de bolo para isso? Não, gente. E aí a gente começa a acompanhar, principalmente em rede social, é o fim do Simples, o Simples vai morrer. Pô. Gente, não é nada disso. Porque, veja bem, IBS e CBS são tributos calculados por fora do preço. São tributos calculados por fora do preço. Então, veja bem, Fernando, se eu estou comprando um celular e eu sou uma empresa do Simples Nacional e alguém vende um celular, né? O André me vende o celular por R$ 102, sendo que eu tenho só 2 de crédito aqui, porque ele é do Simples Nacional. Correto. E o Simples Nacional vai poder passar crédito de IBS, CBS, mesmo quando calculado por dentro. Só que, evidentemente, quando a gente calcula naquela alíquota tudo por dentro, tudo dentro do valor, é evidente que o valor de IBS, CBS que ele vai estar pagando é um valor muito pequeno. Então, o meu celular eu comprei por 102, comprei do André, ele é do Simples Nacional.
eu comprei por... Então, o produto custa 100 e eu tenho 2 de crédito. Pô, passou pouco crédito. Mas no final do dia, o produto custou 100. E os 2 eu tomei crédito. E aí o Fernando, que não é do Simples Nacional, me vende o mesmo celular por 127, onde o produto é 100 e 27 é tributo. No final do dia, vocês concordam que o tributo, que o valor do produto é o mesmo? Sem dúvida. Porque o tributo que eu paguei a mais para o André, 2, depois eu me creditei. O tributo que eu paguei a mais para o Fernando, de 27, no final eu me creditei. Peraí, onde está o fim do Simples Nacional? A decisão, no final do dia, vai ser preço de venda. E aí um contexto histórico. Lá atrás, né, com a Lei Complementar 123 de 2006, falava-se que quando acabasse o Simples Federal e entrasse o Simples Nacional, que o Simples Nacional, você há de lembrar, né, Fê? Sim. Né? Já estou vendo, o Fernando está do meu lado aqui, eu estou vendo os primeiros cabelos brancos aqui, deve lembrar, assim. O pessoal falava que ia morrer o Simples porque não ia dar mais o crédito de ICMS cheio. Ora, peraí, continuamos comprando de empresas do Simples Nacional. Evidentemente que quando você compra de empresa do Simples Nacional, você já faz a conta e sabe que o crédito não é cheio, o crédito é menor. Mas no final do dia, o que é que vai importar? Se o preço final disso, se o custo final disso for interessante ou não. E, gente, a decisão vai ser exatamente isso. Tem receita de bolo? Eu posso ser contribuinte do IBS-CBS por fora ou por dentro do Simples Nacional? Qual a melhor forma? Só uma análise profunda no teu negócio é que vai dar essa resposta. E aí, lembrando que essa decisão ela começa a partir de 2027 por conta da CBS e as empresas do Simples Nacional terão 2 janelas para fazer isso. Essa decisão ela é semestral, tá? Tem mais detalhes específicos sobre isso, vale a pena a gente ter uma conversa aprofundada só sobre isso, mas isso é conversa para um outro dia. Como o Mafra citou, realmente não há receita de bolo. Toda empresa precisa ver sua operação, o detalhe da sua operação, crédito, débito, locação, venda, serviço. E, claro, tentar se adequar ao melhor regime onde você vai ter um lucro maior, levando-se em conta débitos, créditos, impostos e tudo mais. Então, realmente, não há uma receita de bolo. Quando a gente vê essas propagandas, é o fim do simples, migre para o presumido, lucro real, não há. É necessário fazer um estudo em detalhes da operação. Fê, e Mafris, aproveitando uma dúvida do Garcia. Garcia, primeiramente, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo. O Garcia perguntou, no lucro presumido, qual vai ser o percentual de alíquota? Boa pergunta, Garcia. Se você tiver a resposta, você me fala, meu amigo, porque ninguém sabe. Brincadeira, Garcia. Essa alíquota, ela vai ser fixada pelo Senado, Garcia, e ainda a gente não tem. Essa alíquota não foi definida. Estudos apontam que ela vai ser algo entre 26,5% e 28%, tá? O ano de 2026, Garcia, vai ser fundamental para isso, porque vai ser o ano que o comitê gestor e até a própria Receita Federal vai usar o período de teste exatamente para calibrar a alíquota, de modo que não vai haver diminuição da carga tributária total. E bom você ter perguntado isso, Garcia, porque quando a gente fala que não vai haver redução ou aumento da carga tributária, isso é um princípio que permeia a reforma tributária, mas veja bem, isso é sob a óptica do fisco. O fisco está falando, olha, eu não vou aumentar nem diminuir a carga tributária, é uma promessa, tá? Promessa, né? Mas carga tributária global não significa que não vai haver mudança na carga tributária individual por segmento ou de contribuintes. Porque se fosse isso, ora, não se faz reforma. Se todo mundo fosse pagar o mesmo valor que pagava antes, não precisava ter reforma. E, por exemplo, o nosso setor, aqui, o nosso segmento de locação de bens, vai haver um aumento de carga.
vai haver um aumento de carga tributária, tá? Como já falamos antes. De quanto vai ser esse aumento? Ainda não tem essa resposta exatamente por conta disso, Garcia. Não temos a alíquota ainda. Não sabemos o quanto que vamos tomar de crédito, enfim. Mas é fato que terá um aumento da carga tributária. Já para a indústria, essa reforma tributária deve ser um pouco mais benéfica, deve reduzir um pouco a carga tributária, o que a gente acredita que deixa, no final de tudo, a cadeia como um todo deve permanecer mais ou menos parecida como antes, uma vez se que o teu produto pode vir um pouco mais barato, né? E por falar em não cumulatividade, Fernando, e falando exatamente do segmento aqui de locação de bens móveis, eu gostaria de entrar é, nesse próximo slide aqui, né? Para nós que compramos um bem para o ativo imobilizado, locação de bens móveis significa eu compro um bem, deixo no meu ativo imobilizado e começo a alugá-lo, certo? Muda, a questão do crédito muda muito, tá? Porque a partir desse momento eu vou tomar o crédito integral da compra desse imobilizado no momento da compra. Então, vamos imaginar que uma determinada empresa compre e loque impressoras, por exemplo. Então, ela comprou a impressora, ela já toma o crédito integral. E aí, aproveitando a pergunta do Garcia, vamos imaginar que a alíquota seja de 27%, tá? Só para facilitar o nosso cálculo aqui. Comprei a impressora, já tomo o crédito de 27% nesse momento, no momento da compra, diferente do que existe hoje, que para efeito de PIS e COFINS, o pessoal que está aqui na live que seja de lucro real, sabe que a gente toma crédito pela depreciação, né? Ou seja, eu vou tomando crédito disso ao longo do tempo. Agora não, eu já tomo crédito de imediato. Comprei a máquina, já tomo crédito de PIS e COFINS. E aí, PIS e COFINS de IBS, CBS, gente, tá vendo? Força do hábito. Vamos levar um tempo para esquecer PIS e COFINS, né? Esperamos não esquecer agora, né? Porque ainda tem um período de transição, né? Mas enfim. Então, comprei, já tomo crédito de imediato. Vou começar a alugar essa impressora, nesse exemplo. A cada mês que eu fizer a locação dessa impressora, eu vou pagar IBS e CBS, tá? A cada mês eu pago IBS e CBS. E atenção para uma outra mudança. No final do ciclo dessa impressora, se porventura eu vender essa impressora, também tem incidência de IBS e CBS nesse momento sobre a venda de ativo imobilizado, tá? Tá lá também no artigo 3º da lei 214, tá? Lei complementar 214. Então, no momento da venda, também incide IBS e CBS. Evidente que se eu comprei essa impressora por 100, no momento da venda eu não vou vendê-la por 100. Eu vou vender, ela já terá depreciado, mas por esse valor residual também incide IBS e CBS sobre isso. Falando um pouco mais de crédito lá no âmbito do artigo 47 da Lei Complementar 214, né? Então, não existe a possibilidade de você cruzar crédito de IBS com CBS. Então, IBS dá crédito de IBS, CBS dá crédito de IBS. Isso parece lógico, né? Fornecedor do Simples Nacional, como já falamos, ela poderá fazer o recolhimento por dentro ou por fora do Simples Nacional. Quando eu falo por fora, ele vai ser contribuinte, nesse nosso exemplo, na alíquota cheia de 27%. Evidentemente que das compras dele, ele também tem direito a 27%, tá? Importante aqui um detalhe do Simples Nacional, tá? E aí, falando de toda a cadeia, nós que trabalhamos com locação de bens, podemos comprar e já gera o crédito no momento. A Lei Complementar 214 permite que eu peça o ressarcimento do crédito. Se eu ficar com uma apuração no final do mês, se ela ficar credora, ou seja, se eu tiver mais crédito do que débito, eu posso pedir para o fisco me devolver esse troco, né? Essa diferença. Me devolva essa diferença. Eu tive 10 de débito, mas tive 100 de crédito, minha apuração ficou 90 positivo. Receita Federal e Comitê Gestor, me devolvam esses 90.
No caso de compra no caso de compra de bem explorativo imobilizado, o prazo é até de 60 dias, tá? Eu pedi, esse crédito não vai ser imediato na conta, ele vai demorar até 60 dias para ser creditado em dinheiro na conta. Isso é importante para essa estratégia do cara saber se vai continuar no simples ou não, porque de repente ele tem um volume grande de compras ali que justifique. Só que já pensando nisso, né? O legislador complementar, lá no artigo 41, falou o seguinte: se você é Simples Nacional e você está calculando por fora a tua IBS e CBS, e você pedir o ressarcimento e eu te pagar alguma coisa, saiba, você ficou casado 2 anos comigo. Você não pode voltar a apurar dentro do DAS, porque senão ficaria fácil, né, gente? A gente compraria um monte de máquina, geraria um crédito, pediria o crédito, pediria esse dinheiro de volta, colocaríamos isso no nosso caixa e aí no semestre seguinte a gente iria para o Simples Nacional calculado por dentro e começaríamos a pagar uma alíquota baixa. O legislador já pensou nisso e vetou essa possibilidade, tá? O estorno do crédito ele é obrigatório em caso de perda, deterioração, roubo, furto ou extravio. E aí, deixei até aqui em cinza, o documento... deixa eu minimizar aqui que eu estou... O documento fiscal eletrônico, o crédito é condicionado à comprovação de documento fiscal eletrônico idôneo. Aí que entramos no problema, né, Fernando? Que documento fiscal é esse no segmento de locação? O qual ainda não temos essa definição, né? Estamos há poucos dias aí já do início da operação, ainda não temos uma definição de qual será o documento usado para efetiva locação. Então, respostas começam a aparecer. Nós temos a classificação dos bens e serviços. Se é um bem, eu estou falando de uma NCM. Se é um serviço, eu estou falando de uma NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviço. NCM, nomenclatura comum do Mercosul. E já existe uma NBS para locação, isso dito em lives, enfim. O documento fiscal eletrônico que será utilizado para a locação será uma nota fiscal de serviço eletrônica, né? E em se falando de nota fiscal de serviço eletrônico, né? Essa nota fiscal de serviço eletrônico, ela será a nota fiscal modelo nacional, né? E aí os municípios têm que ou convergir para o modelo nacional ou subir o seu motor para o ambiente para o ambiente da Receita Federal, o ambiente de nota fiscal de serviço eletrônico. O município de São Paulo, por exemplo, para efeito, né, já falou que vai continuar utilizando nota do milhão, só que por trás existirá uma interface onde ele vai se comunicar com a nota fiscal de serviço nacional. Então, o documento fiscal que nós, locadores de bens móveis no município de São Paulo, emitiremos será a famosa nota do milhão, e por trás disso haverá uma convergência para o padrão de nota fiscal de serviço padrão nacional. O município do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aqui, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro adotou o padrão nacional, tá? E os municípios são livres para fazer isso, né, gente? Hoje, de 5.570... Hoje não, essa consulta foi de ontem, né? Dia 15/10, até fiz questão de deixar aqui, dos 5.571 municípios, nós temos 3.413 conveniados e 2.158 não conveniados. Lembrando que essa emissão, então, vai ser para dia 2 de janeiro, tá? Não te desesperes, porque se não tiver um documento fiscal eletrônico até lá, haverá um tempo hábil, tá, gente? Isso é um período de transição, isso não dito por mim, dito por especialistas dentro da própria CEPRO. Já tive a oportunidade de acompanhar algumas lives e os especialistas falam isso. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas se não tiver um documento fiscal eletrônico preparado para você, ora, não tem como o ente público vir e te exigir, te cobrar. O fato é que você precisa emitir um documento fiscal eletrônico, porque ele tem que ser eletrônico subentenda, gente, covalidade na Receita Federal, covalidade no ambiente de documento fiscal eletrônico, como é uma nota fiscal modelo 55, tá? Ou como é uma nota fiscal de serviço.
Se não existe esse documento hoje, não tem como ser cobrado. E esse documento precisa ter IBS e CBS destacado, alíquota de 0,9 de CBS, 0,1 de IBS. No momento que esse documento fiscal estiver apto, estiver disponível, a tua empresa tem que ir lá e fazer esse trabalho que o Fernando falou agora há pouco, né, de fazer essa configuração, trabalho esse que creio que vocês já estejam fazendo aqui dentro da Lelo, não é isso, Fê? Exato, exato. E eu pulei na parte do crédito, eu acabei não falando de um detalhe aqui que faz toda a diferença, gente. O crédito de IBS e CBS, ele só pode ser gozado, ele só pode ser compensável depois que houver a efetiva liquidação do débito, né? E aí, Fernando, que vai se tornar muito mais importante para as empresas comprarem de uma empresa que seja idônea, que tenha um price fiscal, porque se você comprar de uma empresa e essa empresa não pagar o IBS CBS, você não vai poder se creditar. É importante você saber também do compliance fiscal da outra ponta, né? E aí, permitam-me a inconfidencialidade, eu posso falar do compliance fiscal da Lelo. A Lelo é uma empresa que tem todas as certidões negativas, que paga seus tributos rigorosamente em dia, né, Fê? Que existe uma estrutura de compliance interna aqui, né? Esse é um ponto importante para você, nossos clientes, tá? A Lelo é uma empresa que trabalha, e eu posso dizer por isso, pela experiência, tá, no mercado, 100% correta, tá? Então, aqui a gente não deixa de apurar, não deixa de entregar a obrigação. Então, todos os créditos gerados por nós serão 100% admitidos pelos clientes, tá? Então, a importância de você, cliente, comprar da Lelo, tá? Você vai ficar resguardado e garantido a respeito desses créditos, tá? Não terá problema nenhum. Isso é de extrema importância, tá? Extrema importância. É isso, gente. Então, o crédito só poderá ser utilizado uma vez que houver a liquidação do débito na outra ponta. Então, acaba que nós todos iremos aí trabalharmos também como um pouco de fiscal, seremos agentes fiscais, né? Porque se o fornecedor não recolher, nós não poderemos nunca tomar o crédito. Imagina, e aí, voltando um pouquinho lá na pergunta do Garcia, se a alíquota for de 27% mesmo, né? Imagina só você pagar 27% sem direito ao crédito. Pode inviabilizar algum negócio, né? Então, é importante que haja haja essa adimplência do teu fornecedor. Então, limites ao crédito aqui, gente. Uso e consumo pessoal não gera crédito, artigo 57 da Lei Complementar 214. E aí, uso e consumo pessoal, o que a gente foca muito aqui é o bem quando ele... Perdoe. O bem, quando ele entra, ele tem direito a um crédito. Então, é muito comum no segmento de middle market, no segmento de empresas, pequena e média empresa, né, haver uma certa informalidade do tipo, o sócio compra o carro pela empresa, mas o carro é de utilização do sócio, né, e ele usa no dia a dia dele, né? Não é um carro que ele use, por exemplo, mas por alguma taxa, isso é muito comum, né, pessoal? A gente não está aqui para julgar. Então, isso, no escopo da Lei Complementar 214, isso entra como um uso pessoal, isso não geraria crédito. Eu usei o exemplo do carro, mas pode ser qualquer outro bem. Se ele for comprado e for diagnosticado que essa compra não é para utilização no processo produtivo, no processo de existência da empresa, isso é tido como consumo final. Né? E se é tido como consumo final, não dá direito a crédito, tá? Aquilo que a gente já falou, utilização do crédito apenas após a quitação pelo fornecedor, está lá no parágrafo 2º, né? Inciso 1º do artigo 47. E o adquirente pode antecipar o recolhimento, né? Então, se você comprou de uma empresa que você não sabe ao certo se aquela empresa goza mesmo de um bom compliance fiscal, você pode, né, nos termos do artigo 36, você pode fazer o recolhimento pelo adquirente, ou seja, você paga o tributo do teu fornecedor. De tal forma que se o teu fornecedor vendeu algo por 100,
127, onde 27 seria o tributo calculado por fora, você pode falar o seguinte: olha, eu não vou te pagar os 127, eu vou te pagar só 100 e os 27 eu já vou pagar direto a tua guia. Geraria a guia e faria esse pagamento. No final do dia, ele vai receber os 100 da mesma forma e vai ter o crédito fiscal lá dos 100, dos 27 para ele fazer a compensação dele, né? Ou poderá usar o split payment. Gente, o split payment eu estou vendo aqui já o horário, e dentro daquilo que a gente falou lá no início, split payment, nós vamos falar de split payment hoje, mas a cada dia basta o seu mal. Split payment é de adoção a partir de 2027. Naquele nosso conceito de MVP, de um produto viável mínimo agora para 2026, o split payment não está no nosso radar. O split payment, atenção, não é para 2026, uma vez que nem haverá recolhimento de tributo em 2026, tá? É importante que a tua empresa saiba o que é split payment. Nós teremos todo o ano de 2026 para aprofundarmos nesse tema, mas muita calma. Eu recebo ligação e ainda recebo ligação de clientes, de pessoas, olha, agora eu não vou mais vender à vista, eu prefiro vender a prazo. Gente, não existe nada disso, tá? O split payment é algo, tudo que entrar na minha conta agora já vai ser descontado IBS, CBS. Calma, isso é assunto para um outro capítulo, tá? E aqui nós montamos um quadro sinóptico de locação de bens móveis, tendo como essa árvore de decisão aqui para o ano de 2026, como é o nosso intuito aqui, né, nessa live, né? Então, se a empresa é lucro real ou presumido, nós estamos aqui nesse primeiro quadro, e Simples Nacional, nós estamos aqui nesse segundo quadro. O que é que nós temos que fazer como empresa de lucro presumido ou empresa de lucro real, ou como empresa de Simples Nacional para o ano que vem? Então, nesse primeiro quadro aqui, ó, se nós somos empresa de lucro presumido ou lucro real, ISS. Nunca incidiu e nunca vai incidir na gente. Então, nós não temos incidência de ISS, nada muda. O PIS e COFINS para empresa de presumido ou real tem incidência normal em 2025 e em 2026. Portanto, se você é uma empresa de lucro presumido, você deve pagar lá o seu PIS e COFINS, a alíquota de 3,65%, né? Aliás, o lucro presumido, né? A não cumulatividade, você vai pagar 3,65%, 3,65%. Se é lucro real, você vai recolher os 9,25% na saída, podendo tomar 9,25% também nas entradas, como sempre foi. Então, PIS e COFINS não altera em nada para o ano de 2026. 2026 não terá nenhuma alteração no PIS e no COFINS. IBS, você passará a ter que destacar no teu documento fiscal, qual documento fiscal? Uma nota fiscal de serviço que deverá entrar em vigor daqui até o final do ano. Se não entrar em vigor até o final do ano, saiba, as autoridades vão te dar o prazo para que você se adeque minimamente, princípio da isonomia, né? Você terá que ter esse tempo. E aí, quando tiver esse documento habilitado, você vai destacar 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Isso para o ano de 2026, tá? Estamos focando aqui no ano de 2026. 27 e 28, 0,05, aqui está 0,5, tá, gente? É 0,05, depois eu corrijo aqui no material. E a CBS, que é aquele tributo que vai entrar no lugar do PIS e COFINS, a partir do ano de 2027, ele passa a incidir de forma normal, lembrando que ele sempre será não cumulativo, com direito a débitos e dever ao crédito. Simples Nacional, dentro do DAS, nunca incidiu e nunca vai incidir ISS. Normal, gente. Tua vida continua normal. PIS e COFINS, em 2026, vai continuar recolhendo dentro do DAS. IBS e CBS, nenhuma ação necessária no ano de 2026. Você que é Simples Nacional esse ano e que pretende continuar como Simples Nacional o ano que vem, tá, gente? É importante você, porque as empresas têm a opção a cada ano, né, Fê? Então, ela pode ser também o ano que vem não querer ser Simples Nacional. Se você for para o lucro presumido ou lucro real, aí sim há a necessidade de você fazer essa adaptação.
um outro tipo de empresa do Simples Nacional que precisa fazer a adaptação é aquela empresa que, porventura, tenha estourado o limite de 3 milhões e 600 que esteja tributando alguma coisa por fora naquilo de prestação de serviço, uma vez que ISS não incide sobre a alocação, tá? Então, o ano de 2026, Simples Nacional, nenhuma ação prática. De 2027 para frente, você passa a recolher dentro do DAS, até a possibilidade de recolher dentro do DAS, ou fazer parte do regime regular, onde você vai começar a ter débitos e créditos. E aí, aquilo que a gente já falou, sendo repetitivo aqui, você tem que tomar a melhor decisão para o teu negócio. Legal. Acho que tem bastante pergunta aqui. Vou passar por algumas delas e fiquem à vontade, tá? Garcia pergunta sobre a AST, vai continuar a cobrança antecipada? Sobre a ST? Isso, sobre a substituição tributária. Né? Legal. A substituição tributária, ela não existe o instrumento de substituição tributária para a IBS e CBS, tá? Então, a substituição tributária, ela vai continuar incidindo até 2032 lá, que é... Lógico, isso depende de cada estado, né? Agora, por exemplo, o estado de São Paulo tirou um monte de produto da substituição tributária. Né? Então, é um movimento, Garcia, que a gente está acompanhando. Os estados estão, aos poucos, já começando a se adaptar, né? Mas isso que eu estou falando aqui é vivência prática, não está escrito em lugar nenhum que os estados vão começar a tirar os produtos dele da lista de ST, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas, regulamento de ICMS, ele permanece igual ou suscetível às mesmas mudanças que sempre tiveram até o ano de 2032, que é quando efetivamente o ICMS morre, né? A partir de 2033, aí já numa vigência plena, e mesmo em 2029, quando começar a IBS, né, que seria o equivalente ao ICMS, não há nesse momento a instituição de uma substituição tributária para a IBS, tá? Não há nesse momento. E uma outra pergunta. Legal, Mafris. Tem uma outra pergunta da Rúbia, da CSF. Rúbia, primeiramente, aí agradeço a participação e pergunta, tá? Haverá incidência de IBS e CBS sobre as notas de remessa? Rúbia, né? Rúbia, boa tua pergunta, porque porque a emenda constitucional, né, ela falava de operação com bens e serviços, e a remessa era uma operação com bem. Ora, poderia haver sim incidência de IBS, CBS sobre a remessa, tá? Só que o legislador complementar, lá na Lei Complementar 214, trouxe o conceito de operações onerosas e habitualidade. Então, é lógico. Se você não tem uma operação onerosa, via de regra, existem exceções também, né? Mas via de regra, não incide IBS e CBS sobre essa operação. No caso específico das remessas, não haverá incidência de IBS e CBS. Tá? Perfeito. Suporte print, o Márcio. Márcio, obrigado pela pergunta. Sobre o MEI, como vai ficar? Acredito que igual. Sem alterações. Sem alterações. Perfeito. Vamos lá. Como sabe, isso é a continuação de uma pergunta um pouco mais extensa, do Garcia também. Então, sobre o documento fiscal NFS, se eu tiver uma lei municipal, vai anular a lei municipal? A lei municipal ela não pode sobrepor a lei complementar 214, tá? Então, os municípios e estados e o Distrito Federal, consequentemente, eles podem legislar apenas e tão somente sobre a alíquota, né? E aí, no que se refere ao documento fiscal, Garcia, a questão existem municípios que têm emissor próprio de documento fiscal eletrônico, né? Como, por exemplo, o município de São Paulo, que tem a nota fiscal paulistana ou nota do milhão, né? Então, o município de São Paulo já falou, olha, eu vou continuar usando a nota fiscal do milhão, só que eu vou fazer convergir ao padrão nacional
evidentemente, por meio de um processo de conversão, até sendo repetitivo aqui, ao padrão nacional. Então, o cara que está aqui no município de São Paulo, ele vai continuar a vida dele normal se ele for prestador de serviço, só que ele vai ter que destacar a partir de 2026, IBS, CBS. E o município não pode, de forma alguma, falar, olha, eu me nego a emitir nota fiscal eletrônica, isso ou aquilo. O que ele pode usar a forma como ele já emite ou convergir ao padrão nacional. Tá? Perfeito. Aproveitando um pouquinho esse gancho do Garcia, você quer falar um pouquinho, dissertar um pouquinho sobre a autonomia dos estados, sobre a alíquota efetiva? Acho que estávamos até debatendo isso, né, antes do início aqui internamente, que é uma das principais dúvidas, né, que somos questionados. Como que vai funcionar a autonomia dos estados, municípios, sobre estas alíquotas? Boa, Fê. Já na própria emenda constitucional 132, lá de 2023, o legislador contribuinte já falava que os estados e municípios serão livres para definir a alíquota, e a Lei Complementar 214, o legislador complementar, foi muito taxativo nisso. Então, o que é que o município e o estado pode definir hoje? A alíquota de destino. Evidentemente que nós teremos um período de transição, e nesse período de transição, para nós enxergamos como 7 anos, tá? Agora, a partir de agora. Mas para os estados, esse período de transição vai acabar lá próximo de 2090, então vai ser algo que, do ponto de vista de caixa, terá um fundo de compensação. Então, os entes federativos sentirão menos essa perda de arrecadação, ou essa transferência de arrecadação, mas o que eles poderão legislar é apenas e tão somente na alíquota. Ele pode subir ou diminuir a alíquota, de tal forma que, se eu for vender um produto, veja bem, um produto, eu vou vender, mais uma vez, usando o exemplo do celular, vou vender um celular para Goiânia, para a cidade de Goiânia, que está no estado de Goiás. A soma do IBS-CBS, o IBS será o IBS do município de Goiânia mais o IBS do estado de Goiás, tá? Veja bem como muda o modelo mental. Eu estou vendendo um produto. Pelo modelo que existe hoje, nós não estamos habituados a pensar que uma venda do produto incide um tributo municipal. É louco pensar isso hoje, no âmbito da Lei Complementar 116, está totalmente fora do campo de incidência, né? Mas, no campo de incidência do IBS, eu vou olhar para a alíquota do município de Goiânia e para a alíquota do município de Goiás. Eu vou somar os dois. Se o estado de Goiás, se o município de Goiás, ao término desse período de transição, sentir que ele perdeu a arrecadação, ele poderá mexer na alíquota, de tal forma que, se a alíquota padrão nacional definida pelo Senado for, por exemplo, para a IBS de 10, ele poderá, sendo que o IBS municipal, sei lá, seja 2, o município de Goiânia poderá dizer, não, aqui no meu município não vai ser 2, vai ser 2,5, ou vai ser 3, ou vai ser 1,5. Isso ele é livre para legislar. Fora isso, não há previsão constitucional nem previsão legal. Legal. E acho que as últimas dúvidas sobre o Simples Nacional. Para o Simples, deixa eu só ver quem perguntou, Gleber. Gleber, muito obrigado pela pergunta. O Gleber pergunta, para o Simples, a nota fiscal de serviço já irá valer para o início de 2026? Ou seja, a fatura deverá ser usada em 2026? Sim, deverá valer a fatura em 2026. Estamos todos... até porque a empresa, Gleber, a empresa optante pelo Simples Nacional, ela poderá entrar no regime de apuração regular, ou seja, ela pode calcular o IBS e CBS por fora já a partir do início, ou ela pode simplesmente entrar agora, sentir os primeiros 6 meses, ir lá
no segundo semestre em abril, se não me engano, da minha parte, em abril, no mês de abril, ele poderá fazer a opção para o segundo semestre. Então, sim, ele vai ter que estar no padrão de nota fiscal do documento fiscal eletrônico, tá? Perfeito. O Marcos Túlio, obrigado pela pergunta, Marcos Túlio. Está no mudo. Opa, vamos lá. Marcos Túlio pergunta, obrigado pela pergunta, Marcos. Se tiver a inadimplência do meu cliente, será debitado IBS e CBS da minha empresa? Marcos, boa pergunta, Marcos. Então, é exatamente esse o tópico, né? Se o teu cliente não pagar a IBS e CBS, veja bem, ele te vendeu um produto por 127, onde 27 já não era dele. Concorda? 27 não era dele. Esse 27 era do fisco, não era dele. Seja fisco estadual, municipal, federal, mas esses 27 não era dele. E você foi lá e pagou 127, ou seja, você pagou o produto que custava 100 e você pagou mais os 27 para ele. Ele pegou esse valor teu e não pagou o tributo. Ou seja, quando você vender, você vai ter, vamos imaginar que você venda por 200, você tem uma margem muito boa, você vai vender por 200. Então, quando você vender por 200, você terá que pagar os mesmos 27%, nesse nosso exemplo, então você teria que pagar R$ 54. Ora, no mundo perfeito, você não iria pagar R$ 54, porque você iria bater os 27 que ele, teoricamente, pagou. E estaria lá na tua apuração assistida. A gente não chegou a falar de apuração assistida, podemos falar no próximo encontro, tá? Mas nesse caso, veja como você é penalizado. Você não é penalizado em virtude de vir uma cobrança para você. A tua penalização você vai ser obrigado a pagar 54, ao invés de pagar 27. Por quê? Você já pagou 27 para ele e ele embolsou esse dinheiro, infelizmente não recolheu o tributo, e agora, no momento do débito, você tem o débito cheio, sem a possibilidade de gozar do crédito. Legal. E Uma última pergunta. A nota fiscal de serviço referente ao chamado técnico pode gerar ao cliente? Nesse caso, não terei crédito sobre o serviço do técnico? Essa nota fiscal de serviço, ele tem uma cobrança, é onerosa? Se for onerosa, incide a tributação, inclusive hoje incidiria ISS, né? Se é uma nota fiscal de serviço, de reparo. Então, quando eu falo de locação, não incide ISS, eu estou falando da mera locação do bem imóvel, né? De um veículo, e no nosso caso aqui especificamente, estou falando de uma impressora, de um notebook, enfim. Essa locação não tem. Mas se eu tenho qualquer serviço, aquilo que eu já emito nota fiscal de serviço hoje, incidiria ISS e passa também a incidir IBS e CBS. Legal, perfeito. E não estava no script, mas fica o convite, Mafra, se a gente puder fazer um segundo webinar em novembro sobre temas adicionais, sobre algum compilado das perguntas, para a gente ajudar mais no nosso público, acho que seria importante. Fica o convite. Se você topar, a gente já marca uma agenda e vocês que estão participando vão receber em primeira mão esse convite, tá? Maravilha, maravilha, André. Da minha parte, estamos dentro aqui, podemos trazer uma segunda parte desse webinar aqui, falando de outros aspectos que, infelizmente, não tivemos tempo de abordar hoje, gente. Eu também gostaria de deixar um convite aqui, né, André? Não sei se eu posso, né? Nós estamos aqui, eu estou fisicamente apesar que atendemos todos os estados do Brasil, né, mas para não concorrer com formato live, né, vou divulgar aqui um workshop que faremos presencial lá na sede do nosso escritório em Santo André, lá no nosso auditório. Então, eu estou reservando, já está quase completo, né, um workshop que será comigo, com meus sócios, né, na próxima quarta-feira, dia 22. Então, estou reservando 3 vagas aí para o pessoal que está aqui nessa live, se puder. Depois eu vou te encaminhar, André. Tem um e-mail, gisele.morelato@grupomcr.com, tá? O Morelato? Boa pergunta. Como é Morelato? Mas eu vou digitar para você aqui. Legal. Uma dúvida que mais de uma pessoa perguntou aqui, se a gente vai disponibilizar o material e se a gente vai disponibilizar o vídeo, tá? Ambos a gente vai sim disponibilizar.
A gente pode mandar aí para todos aí uma mensagem com os contatos aí tanto do Fernando quanto do Mafris para demais esclarecimentos e o meu também, tá? Eu acho que é isso. Por hoje é só. Eu queria agradecer aí o Mafris pela vinda na Lelo, o Fernando aí que está sempre com a gente aí, é super parceiro aí na parte fiscal. E deixar um convite para vocês de qualquer região aí do Brasil, quando estiverem em São Paulo, visitem a gente aqui na região, na Zona Norte de São Paulo. Teremos o prazer de recebê-los aí na nossa casa e alinhar um pouco mais, né? Acho que essa proximidade é importante. Fiquem à vontade para me chamar. Nós da Lelo, como distribuidores oficiais das principais marcas de tecnologia, tanto de impressão, digitalização e automação, nós entendemos que, como distribuidores, temos que ir além, né? Oferecendo acesso à informação, serviço diferenciado, e para isso que estamos trabalhando, né? E aqui na Lelo a gente tem uma estrutura muito pronta para atendê-los, tá? Desde vendedores, inside sales, gerentes regionais para atendê-los presencialmente e todo um time de back-office aqui que está para atender vocês, tá? Vou deixar aqui meu contato, fiquem à vontade para me acionar. Eu acho que por hoje é deixar o e-mail da Gisele. isso, importante. Eu vou escrever o meu e o marketing está colocando também o e-mail da pessoa responsável da MCR que pode atendê-los, tá? Não, mas assim, as 4 pessoas, é isso? Isso. Quatro pessoas. 4 primeiros que mandaram e-mail lá, então. Pessoal, acho que mais alguma consideração, Fernando, Mafris? Bom, só agradecer aqui a presença do Mafris, tá? É um grande parceiro nosso de muitos anos. A MCR é uma empresa líder no mercado, tá? Uhum. Empresa, eu falo isso com propriedade, já conheço eles há muitos anos, tá? Empresa que sempre está à frente de todas essas questões tributárias, principalmente quando temos mudança no cenário, né? Uhum. Eles são excepcionais, tá? São excepcionais nesse segmento, tá? Então, agradecer aqui a presença do Mafris, agradecer ao Ruiz, ao André, por toda a produção, e a nossos clientes, né? Todos os nossos clientes que ficaram aqui conosco, tiraram algumas dúvidas, e é isso. Legal. E fica aí um convite, ainda vamos definir o dia, né, de novembro para uma segunda rodada aí com o Mafris, com o Fernando, para a gente sabe que esse é um tema muito complexo e muito amplo e que a gente precisa estar ao lado de vocês aí nesse momento de transformação, né, de reforma tributária, que isso é importante. Tá bom? Pessoal, o último recado que eu queria dar, a gente está cheio de promoção, tá? Fiquem à vontade para contactar o respectivo vendedor, respectivo regional. Falem com a gente está com estoque aí muito bom. Temos promoções, temos um time dedicado aí para atendê-los e fiquem à vontade aí para demais assuntos da área técnica, serviços e por aí vai, ok? Bom, André, só falar aqui para o pessoal que eu vou sim disponibilizar o material que nós falamos aqui hoje, tá? Então, lá tem o meu contato, por favor, se alguém quiser entrar em contato depois aí, fique à vontade, né? Mais uma vez agradecer a você, André, o Ruiz, Fernando, pessoal da Lelo e a vocês aí que nos ouviram falar aí por mais de 1 hora sobre um tema tão complexo. Muito obrigado, gente. Essa live acho que foi o recorde de tempo aí, 2h17 a gente está no ar. Tá? Mas eu acredito que pela relevância do assunto e pela relevância dos palestrantes aí, que são muito capacitados, né? Obrigado ao time de marketing, representado aqui pelo Marcelo Ruiz e todo o time Lelo, e principalmente a vocês aí que participaram com perguntas, participaram, disponibilizaram de um tempo aí na agenda para nos assistir, né? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal.